Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Papo de Rica. Eu sou Renata Barra, uma das fundadoras do grupo de networking Torrica, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que vai falar sobre saúde, praticidade e escolhas inteligentes que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia, através de um simples, mas poderoso detalhe que são os utensílios da cozinha. Ela vai falar como você pode transformar a sua saúde e a sua rotina. Eu sou Daniela Barra, bem-vinda, Débora. Nós vamos conversar com a Débora hoje. Ela é engenheira de formação, trabalhou na área há 20 anos e há 7 anos resolveu empreender. A Débora já foi coach, palestrante, inclusive no Palácio das Artes, né, Débora? Isso aí. Passou por clube de viagens e hoje é diretora de uma startup, de uma ONG e é franqueada da Royal Prestige, uma linha de cozinhas de utensílio premium. E aí, que história, hein, Débora? Seja muito bem-vinda, quanta coisa! Obrigada pelo convite. Conta pra gente, por que você resolveu entrar nessa linha e ser franqueada da Royal Prestige? Aí eu tenho que voltar no tempo, né, gente? Tem que falar primeiro como é que foi a minha saída da engenharia, porque eu fiquei mais de 20 anos na engenharia, trabalhando CLT, e aí houve eu acho que a maternidade que mexeu muito comigo na engenharia foi o que me fez querer sair do CLT e querer empreender. Foi muito traumático para mim, porque eu não pude nem amamentar meu filho. É uma empresa que... Eu passei por várias empresas, né, de engenharia, mas eu não tinha nenhuma flexibilidade. Então, Infelizmente, é a realidade da maioria das empresas, né, assim, quem trabalha com CLT, eu acho o horário, seguinte, ainda é uma realidade, né? Se eu tivesse tido uma liderança feminina, ou uma liderança que me permitisse, pelo menos, amamentar meu filho, porque hoje eu volto no tempo e eu vejo que aquilo ali mexeu com os meus traumas de infância, de abandono. Com certeza. Foi muito terrível. É um abuso, né? É um assim, abuso. É um abuso. Então, eu tirava leite do banheiro do trabalho chorando para estocar, para levar para a creche. Meu filho, com 5 meses, ficava 12 horas por dia na creche. Então, e é uma realidade mesmo, né? É o que acontece com muitas mulheres e muitas mães já começam se sentindo culpadas no início da maternidade, logo de cara, né? Com a criança com 5 meses de ter que sair para trabalhar e deixar a criança em casa, a gente já sai com o coração apertado, né? Exatamente. E ainda para ficar tanto tempo fora, né? Realmente mexe, né? Mexe com o emocional. E aí veio muita coisa. Quando meu filho tinha 4 anos, eu tive um divórcio contra a minha vontade. Eu tive que engolir um divórcio. Então, tudo isso, você fala, gente, tá muito ruim a minha vida. E aí eu fui demitida na engenharia. Acho que eu cavei minha demissão, sabe? Quando você tá muito insatisfeita. Já estava desestimulada, né? Mas eu fui demitida. No que eu fui demitida, eu falei, eu vou empreender. Eu não quero mais continuar na engenharia. O que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada, gente. Eu só sei mexer com engenharia. E aí eu fui para a área do desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu trabalhei como coach, palestrante. Eu falei, bom... virei gerente comercial de uma empresa de 5 mil funcionários com 33 anos. Eu virei gerente. E muito nova. Quem é engenheiro, né, sabe, isso é um feito muito raro. Sim. E em São Paulo, eu morava em São Paulo. Então eu falava assim, gente, eu tenho algo a compartilhar, eu tenho alguma coisa que eu vou poder ajudar outras pessoas a chegarem num cargo de gerência, ou chegarem num cargo de gerência tão novas, ou mulheres que queiram, né, chegar num cargo de gerência. E aí eu fui para essa área de desenvolvimento pessoal. Mas eu amo, tá? Eu amo essa área. Só que não remunerava igual a engenharia me remunerava. Sim. E aí eu fiquei aberta para outras possibilidades. Foi quando um dia eu recebi uma visita da Royal Prestige na minha casa. Eu fiquei muito encantada, porque era novidade para mim. Eu achava que panela era tudo igual, né? Panela. Sabia nem as diferenças. E aí fizeram vários testes, fizeram várias coisas. Eu falei, gente, a sensação que eu fiquei de estar envenenando meu filho. Eu comprei. E aí ali eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E foi quando eu migrei. Então tem 5 anos e meio aí de Royal Prestige. Que legal. E isso que você falou é interessante, porque às vezes as mulheres falam assim, eu tô numa área há tantos anos, não sei fazer mais nada. Mas a gente sempre tem uma bagagem, né, que a gente pode usar nisso, porque isso é uma dor comum de pessoas que falam, eu quero empreender, mas não sei em quê, porque eu não sei nada, só sei, sei lá, medicina, só sei engenharia, só sei direito. E não é bem assim, a gente sempre
tem uma Tudo bagagem, que a gente passa né? na vida acrescenta alguma coisa na vida da gente, E a né? jornada, a vida da gente, ela não é linear. Não. Tá? Então, É, vamos lá. altos e Eu baixos fui o tempo pro inteiro. desenvolvimento pessoal, depois eu fui para um clube de viagens. É. Aí que eu fui, né, que eu cheguei na E a Royal vida é Prestige. movimento, né, Débora? A isso. vida da gente acontece quando a gente está em movimento. Novas oportunidades aparecem quando a gente está em movimento. Porque se a gente ficar parada no mesmo lugar e não se mexer, não conhecer novas pessoas, não frequentar outros lugares, não mudar de ambiente, sua vida vai continuar do mesmo jeito, entendeu? E aí a gente vai... E aquele negócio, se você não está evoluindo, se você não está caminhando, você está voltando. Não tem como. Você não consegue estar parado, porque o mundo está andando, o mundo está caminhando, né? Então é uma escolha. E que bom que você escolheu o que te fazia feliz, né? Que você conseguiu identificar que aquilo não estava mais te fazendo feliz, né? Agora eu vou pegar um pouquinho aqui numa frase que você falou aqui agora. Você falou assim, pra mim panela era tudo igual. E eu não conhecia a Royal Prestige e fiquei encantada. Conta um pouquinho pra gente de qual o diferencial da Royal Prestige. Como que são os produtos da Royal Prestige? Vamos lá. A Royal é uma empresa americana. São mais de 90 produtos em catálogo aqui no Brasil. Mas o nosso carro-chefe são os sistemas de cozimento, que popularmente são chamados de panelas, né? A gente lá na Royal não chama de panela. São sistemas de cozimento. Os nossos sistemas de cozimento, o diferencial deles, primeiro, é o material que eles são feitos. Nossas panelas, vou chamar de panela para todo mundo entender. Sim. Nossas panelas são feitas com um material que é muito nobre, que é o aço cirúrgico. É o aço cirúrgico 316L, que é o mesmo aço usado em bisturis, tesouras, para instrumental médico, para cirurgias. Sim. Os dentistas usam também, né, no instrumental deles, no ferrinho. O cirúrgico é usado para muita coisa, né? Sim. Assim, a gente que já, né, que trabalha com semijoias também, existem semijoias que são feitas de aço cirúrgico. É muito comum no piercing, O piercing né? é sempre de aço cirúrgico, né? Porque não inflama. Isso, por quê? Porque na liga do metal, e olha que coisa interessante, na liga tem um metal que ele inflama muito no nosso corpo, que é o níquel. Então tem algumas panelas que elas têm um teor de níquel gigantesco. Então as alergias que vocês têm, sim, não é ouro, ouro, você acabou de falar isso, me níquel. veio isso na mente, porque a gente sempre, nas nossas semijoias, né, a gente fala, são hipoalergênicas, livres de níquel. A gente já estudou isso, a gente sabe que o níquel é prejudicial, que o níquel causa alergia, todo mundo agora que tem... Agora você pensa isso na pele. Eu tinha pensado na panela. Pois é, você pensa isso na pele. Agora tá imagina dentro do seu corpo. É verdade. Um estômago inflamado, um intestino inflamado é problema no corpo inteiro. Sim, só que a gente pensa muito mais no brinco porque a gente está vendo a alergia. É verdade. Olha só como é que isso é grave. Tá? E essa parte intestinal, hoje em dia, tem vários estudos que mostram uma relação direta do intestino com o cérebro, né? Então, às vezes, a pessoa é ansiosa, é hiperativa, essas coisas, e, na verdade, ela tá intoxicada, né? Ela tá com uma parte digestiva ruim. Então, também é Então, assim, o aço cirúrgico, ele é usado hoje dentro do nosso corpo. Quando a gente quebra algum osso, coloca uma prótese, hoje é aço cirúrgico. Então, é um material muito nobre. E durante o cozimento, o alimento, ele tem sais minerais. A grande maioria das famílias usa sal para cozinhar, no arroz, no feijão, usa sal. E pode também usar meio ácido. Por exemplo, o molho de tomate é um meio ácido. Esses sais e esses ácidos reagem com a superfície da panela. E nessa reação química, há a liberação de metais pesados e produtos químicos. Não é da colher que a gente passa. Porque tem isso também, né? Eu já escutei isso há muitos anos atrás, que você tava raspando e então, é assim, se eu não raspar, tá tudo certo. Não tá. Não tá, porque há uma reação química. Mal comparando, Renata, é assim, imagina... Quando a gente era criança, lembra quando a gente era criança que a gente ia pra praia e a gente via porta, janela, carro corroendo até fazer buraquinho? O que é aquilo? Sal, calor e umidade em contato com metal, gera marisia. O que a gente tem no cozimento? Sal, calor e umidade em contato com metal, é a mesma coisa. Então a gente, durante o cozimento... Ferruja. A gente cria ali um ambiente de marisia. Só que a gente não vê por quê? Porque a gente come. Interno. A gente come, vai mistura ali no alimento. Gente. Então, a primeira coisa que eu faço nas casas é um teste
para vocês verem o que está saindo das panelas de vocês. Olha só. É um teste muito você legal. leva isso quando você vai fazer a visita? É um teste bobo. É água, sal e deixa ferver. E aí? Ah, chocante. Você já fez, já. É chocante. Você não tem ideia. O gosto, A gente o gosto é usa, horrível. para acelerar, a gente usa bicarbonato de sódio. Porque senão a gente tem que ficar lá o tempo Muito de um almoço. tempo. A gente usa 5 minutinhos, a gente tem esse resultado. É chocante o resultado. É? Chocante. É. Chocante. Você fala assim, não acredito que isso saiu da minha panela. E na da Royal Prestige não tem nada. Não tem reação. Então, a primeira coisa de diferencial é essa questão do material que ela é feita. Mas a gente tem uma tampa, que pra mim, a tampa é o grande barato da panela da Royal. É mesmo? Porque a tampa, ela tem várias coisas, inclusive patenteadas, né, que nenhuma outra panela vai ter. Ela tem um anel de silicone que dá uma vedação, ela tem uma válvula. Isso permite um cozimento sem óleo e sem água. Fantástico. Então, quando eu cozinho sem E óleo, o sabor? muito melhor. É? Porque a água, além de tirar nutrientes, olha só, a água, ela tira sabor do alimento. As altas temperaturas também tiram sabor do alimento. Mas mais que isso, tira nutrientes. Entendi. Esse método de cozimento que a Royal adotou, que é zero água, não é vapor não. Vapor é um outro estado da água, tá, gente? Sim. Uhum. Zero água. Então eu cozinho até mandioca sem água. Você coloca os legumes sem nada E tampo. e tampa, e ele cozinha. Então o sistema da tampa é que permite uma retroalimentação. Muito legal. E baixa temperatura, Sim. regulada pela válvula. Então, a nossa temperatura máxima é aproximadamente 82 graus. Então, quando eu cozinho sem água, baixa temperatura, eu estou preservando até 73% mais nutrientes do que o método convencional. Gente, muita gente vai lá, compra orgânico, fica tentando dar legume pro filho, mas o jeito de cozinhar Não tira adianta Tá nutrientes. nada. prejudicando. É. Tira nutrientes. É. Então, quando eu recebi esse monte de informação, eu falei, nossa, eu não sabia que eu cozinhava errado. E não é culpa do pai, vó, não. Todo mundo Porque aprendeu ninguém tinha assim. esse conhecimento mesmo. É relativamente novo, né? Então, eu falo assim, o meu trabalho não é vender panela. Vender panela Saúde. tem outras marcas. Meu trabalho é levar informação para as pessoas, levar conhecimento para as pessoas. A venda é uma consequência. Vai acontecer se aquilo ali for legal para a pessoa, se ela quiser aquilo ali. Se ela for, eu fumo, Aham. eu tomo Coca-Cola mesmo, eu vou morrer um dia. Não é para ela. Sim. É. Quando eu falo Coca-Cola, não é de vez em quando, né? Todo dia, 2 litros por dia. Ela, e tá tudo bem. É. Mas pelo menos ela conheceu e ela fez uma escolha. Mas para quem se importa com a saúde, é bom saber que existe outras opções melhores, né? Exatamente. E você tem alguma história, assim, de algum cliente que teve alguma coisa marcante depois que começou a usar as panelas? Que Tenho. teve um feedback, assim, que Eu tenho encheu o vários. coração? Eu tenho vários. Eu vou citar 2 aqui, posso? Pode. Eu vendi para uma família e eu sempre faço o pós-venda, que é voltar para treinar funcionário, né? Que é quem geralmente cozinha, a empregada doméstica. E aí eu voltei, ela estava muito emburrada comigo, ela não queria papo comigo, porque tipo assim, quem é você para me ensinar a cozinhar, sabe? Aham. E aí eu fui mostrando para ela muito resistente a a aprender aquilo tudo ali, mas no final ela virou para mim e falou assim, quanto custa essa panela? Eu falei para ela, a prestação é R$120. Ela, como assim? Eu quero uma. Aham. Eu falei, mas por que você quer? Ela falou, vou te explicar. Eu chego aqui 7 da manhã, e eu moro, isso era no Carlos Prates, e eu moro lá no São Benedito. Eu tenho que sair de casa às 5h30 para estar aqui. Sim. E eu preciso fazer almoço antes. Você fez um almoço inteiro aqui em 1/3 do tempo que eu demoro. Então você vai me dar uma coisa que chama sono, tempo, eu preciso dormir. Então eu vou Nada mais comprar uma valioso que o panela e tempo, depois né? compro outro. Gente, ela fez no boleto, parcelou, pagou prestação pequenininha, a empregada doméstica. É. Foi lá, pagou, porque ela não viu nenhum benefício de saúde. Ela comprou pela praticidade. Sim. Isso para mim foi um case de sucesso. Sim, claro. Né? Outro case de sucesso tá até no meu Instagram, um amigão meu, é um advogado, Marcelo Soares. O filho dele é um autista Uhum. de grau severo, o Guigui. E ele tinha muito refluxo. E tinha muita dificuldade para comer. E aí o Marcelo trocou todas as panelas da casa. E
de repente, a alimentação do menino melhorou demais. Ele parou de ter refluxo. E o médico falou, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Ele, não, alguma coisa você fez. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Porque a alimentação Às dele... vezes ele não tava nem lembrando mais Aí que ele era falou, a panela, né? eu só troquei a panela. Ele falou, foi isso. É. Que panela que você comprou? Ele falou, troquei lá umas panelas de aço cirúrgico. Ele, foi isso. Porque não tem explicação. Mudou, acabou o refluxo, assim, ó, tirou com a mão. Sim. Então foram 2 cases Olha, que eu acho que são legal. muito legais, né? Que é um caso de Muito. autismo, que hoje em dia tem muita Muito frequência, né? frequente. Você está aqui falando de saúde, de melhorar a qualidade do alimento que você ingere e tudo, mas você citou para a gente 2 casos práticos de valores intangíveis, né? Que a gente não pode nem falar aqui, que seria essa questão, o tempo, né? Que hoje em dia é o insumo, assim, insumo que eu digo, né? Você topa fazer uma conta Mais rápida caro. comigo, sem Sim. se expor? Sim. Tá. Você sabe de cabeça, assim, um número, qual que é o valor da sua hora? Tá, Ok. ok. Eu não quero que você conte, não, mas Tá. você sabe aí. Tá. Ok. Você gasta em média quanto tempo para fazer o almoço? Ou lá na sua casa demora quanto tempo? Se você fosse cozinhar? Gastaria acho que umas 2 horas. Não, 1 hora. É? Vamos falar 1 hora? Eu gastaria umas 2 horas. Tá, mas vamos falar que normal. Com a minha habilidade culinária, eu Mas gastaria umas 2 horas. normalmente demora de 40 minutos a 1h30. No Tá. dia, essa comida do dia a dia. Vamos falar que você demoraria 1 hora. 1 hora, ok. E eu vou te mostrar um jeito que você vai cozinhar arroz, feijão, legume, carne em 20 minutos. Mas vamos falar que você é muito lenta, que você vai demorar meia hora. Sim. Só Então, nisso se aí, né? antes, olha só, se antes você demorava 1 hora por dia, vezes 30 horas no mês. Sim. Agora eu vou te economizar 30 minutos, então 15 horas no mês. Faz 15 vezes o valor da Com sua certeza, hora. já valeu. o Já preço da valeu panela. muito a pena. Pronto. É. Então, Com eu certeza. brinco que só o tempo paga meu produto. E não é só o tempo, né, Débora? Porque aquele tempo ali, que seja às vezes 15, 30 minutos, que você tira de uma atividade, você vai ficar com o seu filho, que você vai passar um tempo de qualidade com sua família, com o seu marido. Isso são coisas que Óbvio. você tá, né, assim, não tem preço, né? Não tem preço. mas muita isso. gente fala assim, eu não vou comprar o seu produto porque eu não tenho condição. Eu falo, você teria Faz as condição contas. de trabalhar na hora do almoço? Teria. Então você tem condição de ter meu produto. Aham. Encerra o assunto ali, entendeu? Tipo, você consegue fazer dinheiro? Consigo. Então você consegue. Outra coisa que eu acho muito legal da Royal é porque a longo prazo, tirando isso, assim, vamos supor que é uma dona de casa, que não trabalha fora, que não vai ter esse valor financeiro. Mas a longo prazo, ela é uma panela muito durável, né? Então, assim. São ela 50 anos de garantia. 50 anos de garantia. É tipo. Pra vida, né? Assim, pra você deixar pros seus filhos uma panela que você deixa de herança. Né? Não é... Então, mesmo para quem não for usar o tempo assim como retorno financeiro, você comprar uma panela na sua vida inteira, olha a economia que dá isso. Então, E meu vale trabalho, a pena. meu trabalho é muito consultivo, né? Então eu vou nas casas e a grande dificuldade do meu trabalho é essa, né? Porque muita gente acha que tem panela boa. Acha. E aí eu vou na casa, faço todos os testes, eu preparo uma refeição de forma gratuita. Panela de cerâmica. Você tá querendo que eu te fale disso? É. Vamos lá, tem 3 panelas, cerâmica, barro e pedra, Sim. que elas não liberam nem metais pesados Sim. e nem produtos químicos. Uhum. Mas elas são porosas. Você é engenheira, vem comigo. Sim. O que acontece com um material poroso quando eu aqueço ele? De lata. De lata. E aí no cozimento entra comida ali. Uhum. resíduo. O que acontece quando ele esfria? Retrai. Sim. Fecha o poro. Aquele alimento que está ali, microscopicamente Apodrece. falando, entra em estado de putrefação e gera micro-organismos. Olha só. Quando eu vou cozinhar, ela Libera. abre e libera esses Libera micro-organismos. aquilo ali. Então, a contaminação, ela não é por metais pesados e produtos Nesse químicos. caso. Aí, quando uma empresa de cerâmica fala assim, não libera metais pesados. Beleza, mas ela não fala o que ela está liberando. Sim. E aí, o que a maioria das empresas de cerâmica, barro e pedra fazem? Elas esmaltam. Aham. É muito difícil. Eu, até hoje, não encontrei nenhuma panela de cerâmica que não fosse esmaltada. Pra evitar que aconteça isso. Para fechar né? o poro. Uhum. Só que quando você cai no esmalte, você cai no mesmo lugar do Aí é antiaderente. produto químico. Produto químico.
Então, vocês concluem. Eu não vou falar mal. não precisa Eu só falar tô mais contando nada, tecnicamente o que O que acontece. que funciona, E esse conhecimento é valioso mesmo, porque Então, as pessoas não sabem mesmo disso. Por isso que eu falei, meu trabalho é consultivo. Eu vou lá, vou fazer vários testes, eu vou dar uma aula, eu vou falar, por que não usar óleo? Por que não usar água? O que as altas temperaturas fazem? Vou fazer teste de sabor por causa da água. Vou fazer vários testes. Eu fico 2 horas dentro da casa da pessoa. Muito legal. Dando aulinha, fazendo teste. No final, eu não vou ficar empurrando para ela mais produto do que ela precisa. Sim. É um trabalho consultivo. Eu falo, olha, às vezes com uma panela a pessoa resolve o problema dela. Sim. Às vezes com duas, mas às vezes ela faz arroz, feijão, legume, carne, farol. Não tem jeito, ela precisa de mais, não tem, mais utensílios. Mas meu trabalho é altamente consultivo e totalmente sem compromisso. Eu falo, gente, por que o povo não quer me receber? Eu vou lá do jantar de graça. É porque mineiro é desconfiado. Você fala, eu vou na sua casa fazer seu jantar, a pessoa fala, vai, o que você quer comigo? Eu nem vou colocar a faca pra ninguém cobrar. Brincadeira. Ô, Débora, agora deixa eu te fazer uma pergunta, sair um pouquinho das panelas. Na verdade, eu queria te pedir, assim, uma sugestão, uma dica que você daria para alguma empreendedora que está querendo começar um novo negócio, alguma mulher que esteja insatisfeita na carreira, que esteja querendo mudar de área, né? Você está falando aí, eu estou vendo você falar da Royal Prestige, do seu trabalho, né? Com tanta paixão, a gente vê que você gosta do que você faz. Então, e você, quando começou a falar de por que você saiu, por que você largou a engenharia, né? A gente percebe que tem uma dor envolvida ali, né? E às vezes muitas mulheres passam por essa dor. Então fala um pouquinho para essas mulheres, assim, se você tem alguma dica, o que que você falaria para essas mulheres hoje? Gente, empreender não é fácil. É uma jornada difícil, desafiadora, né? Porque todo mês era a conta. Você tem que ir lá e começar tudo de novo e construir tudo de novo. Você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você não tem aquela garantia de que você vai receber no final do mês, né? Não. E o meu caso, por exemplo, que eu sou... Não é que ele não tem pai, ele tem pai, mas ele mora em outro estado. Eu sou mãe solo aqui. Minha mãe morou em Portugal 9 anos. Voltou tem 1 mês. Então, eu não tinha muita rede de apoio. Suporte, né? Foi muito difícil, gente. Então, a primeira coisa é essa. É ter a consciência de que realmente empreender é uma jornada desafiadora e que você tem que ser muito resiliente. E virão obstáculos no caminho que você vai ter que superar. Obstáculos que envolvem... Gente, eu tô para falar que o financeiro é um pequeno deles. Porque muita gente acha que é o grande problema financeiro. É não todo dia. Né? Imagina, eu saio de casa, deixando meu filho, desloco, às vezes eu vou para outra cidade, próxima de Belo Horizonte, mas chego lá, fico lá 4 horas... total, né? E não vendo. Não atrás de não. Você fala, poxa vida, eu tô tão cansada, eu queria ter ficado vendo Netflix com meu filho. Então, é desafiador isso, te cansa, né? Te suga. Aí você tem que emitir nota fiscal, você tem que conversar com o contador, você tem que ver o marketing, você tem que ter Instagram, você tem que trabalhar sociais, a mente o tempo inteiro, né? Então, a primeira grande conselho é esse, converse com outras mulheres. Sim. Esteja envolvido com outras empreendedoras. Troque ideia de pessoas que já fazem aquilo que você está pensando em fazer. Exato. Porque quando eu fui para a área de desenvolvimento pessoal, eu fui pela paixão. Lindo demais. Mas na hora que eu entrei ali como coach, como palestrante, eu vi que era uma realidade muito difícil também. Se eu tivesse conversado com outras pessoas, talvez eu não tivesse ido de cara para esse lugar. E a gente fica muito no sonho. Sabe, o marketing multinível tem muito disso, né? O empreender tem muito disso, que é o sonho. Não, uma hora vai dar certo, eu vou explodir, minha equipe vai crescer, não sei o quê. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. 5% chega lá, os 95% ficam pelo caminho. Todas nós somos muito valiosas. Cada uma de nós tem algo muito valioso. É descobrir dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, o que a gente pode usar para ajudar o mundo que está à nossa volta, para servir. Acho que é o principal, né? Assim, quando a gente faz alguma coisa com o intuito de servir primeiro, né?
eu acho que todo o resto se alinha, né? E acaba que as coisas funcionam, as coisas dão certo, porque você está ali dentro do que você foi chamado para fazer, né? Você está ali dentro do que é o seu propósito ali, do que, né, do que você gosta. Claro que não vai ser uma vida de sonhos o tempo inteiro, né? Ninguém nunca disse que não seria difícil, né? Que não seria desafiador, que não teria pedras no caminho, né? Mas eu acho que é muito trabalhar a mente também, né? Porque, igual você falou, é rejeição, é não. E se você entra, se você não tá com a mente bem trabalhada, então eu acho que até esse estudo seu aí nessa área do desenvolvimento pessoal te capacitou para você passar pelo que você passou depois, né? Que é receber tantos nãos, que é continuar firme, acreditando em você, no seu potencial, mesmo que você recebendo esses nãos, né? Então, isso é muito Você tem importante, que Maior estar né? prova emocionalmente disso bem para receber esse tanto é- de não e conseguir continuar, né? A maior prova disso é que eu fiquei como vendedora da Royal por 4 meses. Quando eu virei a franqueada, né, que é a distribuidora autorizada, a minha empresa entrou no sistema da Royal dia 3 de março de 2020. Olha só. E aí, 15 Bem dias depois, no auge da pandemia. estoura a pandemia. Mas a pandemia não foi bom para cozinhar? Todo mundo estava em casa, empolgando nosso trabalho de era cozinhar. 100% presencial. Teve A que gente virar teve online. que se reinventar. Veja bem, as pessoas foram para dentro de casa cozinhar, mas ninguém conhecia a minha empresa. Pra você chegar, né, nas Entendeu? casas. Ninguém conhecia. tava querendo receber visita nessa época, não né? podia Nem receber. podia. Ninguém conhecia a minha empresa. Então, outras marcas, aqui no Brasil, a Royal cresceu na pandemia. Mas lá fora, nos Estados Unidos, no México, onde ela é muito conhecida. No Brasil, a gente teve uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque era uma marca desconhecida. Hoje, tá no MasterChef. Tem 3 anos que tá no MasterChef. Esse ano, a Angélica é nossa garota propaganda. Que legal. Angélica do Bacana. Hulk, né? A Rebeca Andrade. Aham. Então, a Royal, ela tá posicionada hoje muito bem, né? Sim. O MasterChef, estar no MasterChef de 5 países ajudou muito a gente. Com certeza. Mas ainda assim, na pandemia, ninguém conhecia, gente. E eu sobrevivi à pandemia. Olha só. Na Royal, né? Eu sou uma sobrevivente da pandemia, assim. Então, superação, né? Você tinha acabado de pegar a franquia e começou 2 a pandemia, semanas, né? Nossa, Então, desafiador. é até Isso que isso. você falou São coisas aí. que fogem do nosso controle. a gente não uma tem pandemia controle. ninguém espera, né? E uma coisa que você falou aí para empreendedora que eu acho que é crucial também é mudar o ambiente. Porque se você tá no meio de um tanto de gente que não acredita, você passa a não acreditar também, você passa a achar que não é possível também quando você tá no meio. Que as pessoas estão fazendo, estão acontecendo, vai te dando, mesmo que sejam pessoas de outros nichos, vai te dando ideia de como que você pode chegar lá e vendo que é possível chegar lá, né? E foi curioso isso, porque em 2018, quando eu ainda estava como coach, meu foco era muito coach para engenheiros. E eu era a coach dos meus colegas que formaram comigo na faculdade, né, de engenharia civil. E um deles virou para mim e falou assim: eu acho que você devia ir num grupo de networking. Olha só. 2018. Eu falei, vou lá pra conhecer ele. Não, acho que vai ser bom pra você, porque você tá voltando pra Belo Horizonte, depois de 10 anos em São Paulo, ninguém te conhece aqui, e você veio bom de para outro aumentar mercado, a sua vai rede lá. de contatos. Gente, foi o que me salvou. A Foi o que gente, me salvou. quando Que criou o legal. Torrica, a gente começou assim, foi fantástico, porque a gente iniciou com a nossa empresa de semijoias, a ABL by RD, que também foi depois da pandemia que a gente começou essa empresa, porque a gente queria algo mais leve, algo que trabalhasse com mulheres, né? Porque na pandemia realmente, né, foi um período pesado para todo mundo. E aí a gente começou a empreender com as semijoias e conhecemos grupos de networking a partir daí. E a gente achou muito legal, a gente achou aquilo fantástico e começamos, algumas coisas a gente achava que poderiam melhorar, sabe? E aí a gente começou a fazer encontros de algumas amigas que a gente fez mesmo nos grupos de networking. E foi surgindo o Torrica a partir daí, sabe? Nem a gente imaginava que ia se tornar tão grande quanto se tornou. E a gente foi só aprimorando, igual hoje em dia a gente tem o clube, que é para as associadas, que a gente acompanha de pertinho, Claro. né? E que a gente estimula muito as conexões e a gente vê o impacto que isso dá realmente nas empresárias, nas empreendedoras, tanto
no aspecto emocional, de você ter gente ali e ver que você não está sozinha, que tem pessoas junto com você no mesmo barco, quanto para te ajudar a impulsionar no seu negócio. Seja para ampliar a sua rede de contatos, né? Que a pessoa, ela vai te passar para a rede dela, então você consegue escalar a sua rede de contatos. Seja para adquirir conhecimentos de uma área que a gente não sabe muito, porque com certeza a gente não sabe de tudo, né? Então, às vezes tem alguém de marketing, você não entende nada de marketing, a pessoa vai te ajudar naquela área, alguém do financeiro que vai te ajudar naquela área. Enfim, são muitos benefícios, né, que a gente consegue adquirir através desses grupos. E a gente vê que é real, a gente estimula essa conexão porque a gente vê que transforma mesmo os negócios, né, Débora? Eu sou fãzona. Eu faço parte de vários grupos de network. Sim, sim. E eu, imagina, são muitos anos, né? São quase 7 anos dentro de um ambiente de network. Então eu sou muito incentivadora. E principalmente, né, na época que a Royal Prestige não era muito conhecida, né, Débora? Eu imagino que era o boca a boca, Sim, né? ainda né? Ainda é. Ainda tá crescendo, né? Ainda tá crescendo. E quando você entrou nessa parte de grupos de network, ainda não era tão difundido, né? Eu mesmo vim a conhecer grupo de network quando a gente começou a empreender com o Seminário, nem sabia que existia isso. E eu acho que é um movimento muito legal, principalmente quando é network feminino, porque uma mulher estimula a outra mesmo, né? É um grupo, uma rede de apoio mesmo, tanto emocional, como de mentalidade, como de ideias, criatividade. Eu sempre volto de encontro com network com ideias. Eu adoro. Mas eu acho que todos são valiosos, porque tem as particularidades de cada um. Lidar com o homem também é muito bom, porque são energias diferentes. E para o trabalho, a energia masculina nos ajuda muito nesse impulsionamento, no ir lá fazer, no realizar. Homem é mais confiante, né? Então, mulher, eu também gente. gosto. Existem estudos que comprovam, né? Eu também gosto de trabalhar isso. Essa autoconfiança das mulheres, né? O grupo feminino, ele tem uma sororidade, ele tem um apoio. Imagina, a gente foi um dia lá na Casa Branca fazer trilha. Foi quando a mamãe voltou, né? Foi lindo. Imagina, foi o primeiro final de semana que minha mãe estava aqui. A gente foi lá tomar um café da manhã maravilhoso, numa casa linda lá. Então, assim, isso é gostoso e é difícil a gente ter isso acolhedor, né? Junto com o homem, né? Isso é a parte do acolhimento feminino, né? Isso, o acolhimento é da energia feminina. Exatamente. Então, esse acolhimento, essa sororidade, essa vontade de ajudar, isso é muito do feminino. Mas o masculino também tem coisas muito valiosas, que é esse impulsionamento, é a ação, é a realização. Então, eu migro. Sabe, eu tô no grupo, né, de feminino, mas também tô no grupo sempre misto. Em movimento. Tá certo, legal. Né, Débora? Vamos fazer agora o nosso quadro final aqui pra gente fechar com chave de ouro, nosso quadro de mitos e verdades. Tá bom. Então, a gente vai fazer assim, cada uma vai falar aqui uma frase e você conta pra gente se é mito ou verdade e desmistifica. Tá bom. Então, vamos lá. Essa aqui você já até falou, né? Mas eu vou falar mais uma vez pra ficar registrado. Panelas de inox liberam resíduos metálicos nos alimentos. Mito ou verdade? É verdade, liberam resíduos e vou além. A panela de inox, se vocês olharem no fundo da panela, é um aço 18/10. É 18% de cromo, que nem faz tanto mal para a saúde, mas 10% de níquel. Então, quem vocês conhecerem que tem alergia à bijuteria, me indica, porque ela não pode usar panela de inox. Entendi. Sempre esse número que aparece no fundo da panela é 18/10, é 18% de cromo e 10% de níquel. Gente, tem muito níquel. Interessante. Outra, cozinhar sem óleo é impossível. Claro que é possível, cozinhar sem óleo há mito. 5 anos, mito. O óleo, gente, tá ligado às doenças que mais matam no Brasil. É muito importante. Infarto e AVC. Não é a Débora que tá falando, não, é o Ministério da Saúde que fala isso. Pra que nós vamos colocar qualquer tipo de óleo ou gordura no arroz e no feijão, se a gente vai pôr água? Se tem a chance de fazer sem, né? Não é só na minha panela, não. Qualquer panela. Não mistura. Por que você vai pôr no arroz e no feijão se você vai pôr água? Porque a gente aprendeu a cozinhar assim. Exatamente. Então, por isso que eu falo que o meu trabalho é consultivo. Não tem só a ver com a panela da Royal Prestige. Tem a ver com hábitos que a gente adquiriu, que a gente nunca questionou o método. É isso mesmo. Então, eu levo isso, tipo assim, a gente não tem coragem de jogar na pia porque entope, mas tem coragem de pôr na boca. É verdade. Tem até aquela lenda, né, que a mulher sempre cortava um pedaço do peixe para pôr pra assar. Aí o marido dela falou assim, por que você corta essa parte do peixe para pôr pra assar?
Não sei, minha mãe sempre fez assim, eu faço assim. Ela da mãe era pequena. Aí ela falou, vou perguntar pra minha mãe. Aí quando eu dou pra mãe, a mãe falou assim, minha mãe que fazia. Aí perguntou pra avó, ela, não, porque eu só tinha uma vasilha pequena que não cabia. Era por isso que Todo mundo faz igual. todo mundo aprende assim, vai fazendo igual. O óleo no arroz e no feijão é o peixe cortado. É isso. Então vamos para mais um. Cozinhar no vapor ou em baixas temperaturas preserva mais os nutrientes dos alimentos. Mito ou verdade? Verdade, já falei disso, né? Eu não uso vapor, eu uso realmente a umidade do próprio alimento. Então, não coloco água adicional. Então, é um cozimento de dentro para fora, não é um cozimento de fora para dentro. Isso é muito legal, porque eu coloco legumes que têm tempos de cozimento muito diferentes. Por exemplo, tomate e batata. E eles ficam prontos ao mesmo tempo. É mesmo? O tomate não derrete, solta água. É louco, mas é assim. Gente. Né? Então eu cozinho com a própria umidade do alimento. Eu não Legal. coloco água adicional. E ao cozinhar a baixa temperatura e ao cozinhar, vou chamar no vapor, né? Eu preservo até 73% mais nutrientes do que o método convencional. Muito Então, de novo, outras pessoas que vocês podem me indicar, além de quem tem alergia, são pessoas que vão no nutrólogo, vão no nutricionista que suplementam. Olha. Eu conheço pessoas que gastam R$1.000 por mês de suplementação. Gasta muita Gastando. gente. Legal, quero mostrar Muito para elas bom. que elas podem Fazer isso de uma guardar forma o mais nutriente. natural. Muito no legal. alimento que elas já comem. Sim. Outra, investir em panelas de qualidade é caro e não compensa. Eu vou fazer outra analogia aqui, antes de falar se é mito ou verdade. Eu compro uma panela de R$50 no supermercado. Essa panela vai durar 3 anos, porque em 3 anos o antiaderente dela já saiu, enfim, o cabo já soltou. E ela não vai me ajudar a economizar nem R$1. Ela não me ajuda a economizar gás, ela não me ajuda a economizar água, ela não cuida da minha saúde, enfim. Então, 3 anos depois eu vou ter que comprar outra. Sendo que você vai comprar uma outra panela, que é muito mais cara do que 50, R$100, só que 100% do investimento vai retornar para você. É igual a energia solar. Você coloca as placas e aí você ganha economia na conta da CEMIG e isso volta para você. Sim. O que é caro? É aquilo que volta para você 100%, que você não precisa comprar outro, que tem 50 anos de garantia, que vai cuidar da sua saúde, vai te ajudar a ter um monte de economias, vai te dar praticidade, ou aquilo que você vai perder aquele dinheiro. Com certeza. Então, esse conceito de caro e barato, ele precisa ser entendido de uma forma diferente. O preço da minha panela é mais alto que o preço das outras. Sim. Mas ela é mais barata que qualquer outra panela que existe. Porque ela retorna 100% do investimento Sim, em forma de economias. muito bom. Então, é a grande dificuldade que eu tenho é de falar para as pessoas assim, sua panela é cara. Não, gente, minha panela não é cara. Cara é aquilo que você tem em casa. Que em longo prazo, ela se paga. ela retorna 100% do investimento, ela se paga com a economia que ela gera. Então, eu falo categoricamente. E ela tem garantia 50 anos, né? Eu falo isso para todo mundo. Se você não tem uma Royal Prestige em casa, você está perdendo dinheiro. E vocês dão muito suporte, não é? O pós-venda de vocês é muito legal, Sim, né? eu treino funcionário, eu volto quantas vezes for preciso na casa da Olha, pessoa. Você treina funcionário também. Treino, eu preciso treinar. É. Até tá todo mundo da casa usando. Porque aí sim, se você compra um produto que tem um preço alto, né? E você fala, não usei, aí o produto é caro. Exatamente. Se você não for usar, é caro, né? Eu falo isso. Eu falo isso com meu Tudo que marido. você não usa é caro, né? Agora Fala, se... porque você pagou caro nisso aqui. Eu falo, caro nada, eu tô usando, não é caro. Caro é o que você comprou, deixou na gaveta e não usou. Exatamente. O que eu tô usando, não. E tem que ser as panelas do uso. Porque tem gente que compra o Royal Prestige, mas vira joia. Tá ali, Essa não pode usar. não pode usar. Gente, pelo amor de Deus, manchou. Aciona a garantia da Royal, que a Royal vai te dar outra. Que panela que você tem que se manchar, É mesmo? a Royal vai te dar outra. Gente, muito Essa bom. que você tem que pôr na mão da funcionária. isso aí. Deixa estragar, ó. É isso que eu ia falar, porque tem gente que vai falar, essa daqui não dá pra deixar na mão Essa da é chique. funcionária, não. Aí no dia a dia você não vai usar a panela. Essa que você tem que pôr na mão da funcionária. E duvido uma funcionária estragar a panela da Royal. Duvido. Quero que me mostre uma funcionária que estragou alguma panela da Royal. O que você acha? Mas até hoje não achei. Vamos pra última aqui agora. É possível cozinhar mais rápido com menos gás usando panelas da Royal Prestige? Pra você fechar aí. Verdade. É possível cozinhar mais rápido
Então, meu almoço, arroz, feijão, legume e carne, eu faço em 20 minutos, sem precisar ficar na cozinha. Porque é um tédio cozinhar na panela da Royal, tá, gente? Você vai lá, abre a tampa, joga a comida lá dentro, tampa e sai da cozinha. É um tédio. Eu faço brigadeiro sem mexer, risoto sem mexer. É um tédio. Olha, brincadeira, é delícia. É, melhor palmas no final. Gente, precisa aprontar. Você bota a comida lá, vai aprontar. Sai gostoso. Eu sai brinco com a minha funcionária lá que o único problema da Royal é que você tem que ficar de olho no tempo, que é rápido. Se você distrair, aí... tem que pôr um timer. Então, que ela é super rápida. É mais rápido. E qual que é a outra coisa? É mais rápido e menos gás. Menos gás. A economia de gás chega a 70%. É muito grande. 70%. É muito porque significativo. a gente geralmente usa muitas panelas para fazer a refeição. A Royal a gente consegue otimizar. Então, quando eu vou nas casas, né, que eu chamo de experiência gastronômica que eu faço, eu uso um filé de peito de frango com 8 tipos de legumes na e mesma ovos. panela? E ovos. Então, a carne, 8 tipos de legumes e ovos na mesma panela. Olha só. Em menos de 20 minutos, sem precisar ficar na cozinha. Gente, muito Muito bom. legal. Muito bom mesmo, vale a pena, né? Todos têm que conhecer, gente. Chama em falar Isso nisso, aí. Débora, conta pra gente como que nossos ouvintes podem te achar nas redes sociais, como que eles podem pedir essa visita que você faz, que é sensacional, gente. Eu tenho panelas da Royal Prestige. A visita, assim, vale muito a pena. Eu acho que hoje a Débora, assim, desmistificou várias coisas em relação a panelas, mas chamem ela para fazer essa visita. Onde que eles te encontram? Eu tô no Instagram, meu arroba é Débora Pinho, deborapinho.db, DP de Débora Pinho. E o meu WhatsApp é DDD 31 971 11 1104. Podem me chamar em um dos dois, vai ser um prazer ir até a casa de vocês e fazer aí essa experiência gastronômica. Ai, muito legal, Débora. Muito obrigada pela sua participação, viu? Foi incrível esse bate-papo. Queria agradecer aqui também a Implantar Telecom, que está com a gente aí nesse podcast, tornando isso possível. Se você não conhece ainda, se você precisa de uma empresa de tecnologia para melhorar a internet da sua casa, internet banda larga, de alta velocidade, em Belo Horizonte e região metropolitana, Implantar Telecom. Eles têm assessoria 24 horas, rápida, então se você está aí passando perrengue com a sua internet, chama eles. E se você não segue ainda os nossos canais do Papo de Rica no YouTube, no Spotify, te convido para entrar lá, seguir. Se gostou, compartilha com as amigas empreendedoras e vamos junto com a gente nessa jornada. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau.